tá? Venda com propósito e transforme conversas em conquistas, tá? O que eu quero passar para vocês nesse pequeno treinamento aí, uma coisa bem simples, tá? Embora eu tenha 2 anos, desde quando a agência começou, eu, o João, né, o Luciano também faz parte, o Dixo, o Claudinho, algumas pessoas já foram embora e nós permanecemos e a turma já ficou nova. A venda ela não é simples, né? Ela não é. Cada dia que passa tem uma aventura nova, uma coisa nova aparecendo. E o que eu busco muito nesses 2 anos de empresa é estar adquirindo conhecimento para, na hora das perguntas, né, a gente conseguir saná-las, né? E aí eu tenho, como a gente está no ramo de consórcio, a questão que a gente não vende apenas um produto consórcio, né, ou um papel. A gente vende um planejamento, a gente vende um planejamento e realizações, né? E sem contar a liberdade, tá? O que eu utilizo hoje, e acredito que vocês também têm utilizado, nem sempre é a dor sempre do cliente, mas também o sonho, né? E a gente foque no impacto que a sua solução, que a nossa solução traz. O que acontece? Hoje, para atender um cliente, antigamente eu escutava menos e falava mais, né? E eu estava vendo que com esse tipo de método que eu estava usando, não deixando o meu cliente falar, eu estava percebendo que muitas das vezes os meus clientes eles não fechavam, né? E aí, quando deu no 8º mês de Ademicon, eu comecei a fechar com mais assertividade e mantendo um padrão todo mês de quantidade de venda, que é meio milhão, né? Então, assim, eu tenho vindo nessa vibe, 500 mil de foco. Por quê? Eu prefiro manter um padrão de atendimento e manter um fechamento, embora eu vou mudar esse ticket para 1 milhão de vendas, né? Mas eu estou tendo assertividade em cima dessa produção e a coisa está acontecendo, né? E aí, o que eu uso como estratégia para minhas vendas, né? A oportunidade atual, né, que é o cenário hoje, que juro alto, né, que os financiamentos estão nos proporcionando tarifas absurdas, né? Hoje o financiamento automotivo hoje ele está em torno de 1,7, 2,2. Como é que a gente adquire essas informações? Através das nossas simulações. Você, como consultor, fazer a sua simulação, né, no seu CPF para ver o que está te atendendo, o que está trazendo de informação em cima de juros, né? E mostrando também que o melhor cenário hoje, né, a melhor solução que nós temos hoje é a ferramenta consórcio, né? E é a alternativa ideal, né? E o planejamento seguro, aonde nós temos com a Demicon, que é exclusiva nesse ponto, que para o investidor é sem juros, né? E com a visão no futuro, que pode não ser, pode não estar tão longe, né? Mas o cliente pode ser contemplado a qualquer momento, né? E a abordagem que eu utilizo, a abordagem que eu utilizo é oferecer com clareza, sem expressão e mostrando como o consórcio é uma escolha inteligente no cenário que nós estamos hoje, com a Selic alta, com alguns investidores fugindo para a renda, né, CDB, para aplicações mais conservadoras, né? Então, assim, isso tudo faz com que a gente
tem essa oportunidade, o mar aberto, né? Para levantar o, a solução que o cliente precisa, né? E aí, o que que eu utilizo de gatilhos para um possível fechamento com o meu cliente, tá? Eu tenho três opções aqui de gatilho. É a escassez, criar a urgência real. Exemplo, eu coloco todos os meus clientes apenas em furo de grupo, porque hoje, com o furo de grupo dentro da Demicon, eu consigo ter mais assertividade em cima da contemplação para o meu cliente. Se eu monto uma estratégia de planejar ele de estatisticamente, que é o que a Demicon nos mostra, que é de 50 a 70 meses uma contemplação, eu falando para o meu cliente que eu vou colocar ele hoje, tendo um furo de grupo que eu tenho, e esse crédito, que o furo, como que eu apresento para ele esse furo? Cara, hoje um grupo novo hoje aí, o crédito ele é todo certinho, ele é 100 mil de crédito, 200 mil, 300 mil. Se você olhar um furo de grupo na Demicon hoje comigo aqui agora, eu tenho furo de grupo hoje a 102 mil em crédito, 105 mil em crédito. Ou seja, o grupo está com um ano de rodado, aonde eu tenho essa possibilidade de fazer esse fechamento com esse cliente. Seja ele para o investidor ou aquisição imobiliária, seja ele para aquisição também automotiva, né? É onde eu trabalho sempre em grupos ali 16, 20 ao 16, 29 com variação de meses de 48 meses, já que o cara utiliza às vezes uma expertise, pô, meu financiamento é muito mais rápido. Eu falei, cara, começa pagando o seu consórcio comigo agora no prazo do financiamento, que você vai ter uma assertividade em mais ou menos uns um ano mais ou menos, você já está com a sua cota contemplada. Ah, mas eu não tenho condição de pagar a parcela cheia no momento. Eu falei, mas como é que você quer financiar um carro se você não tem condição de pagar? Se eu buscar um financiamento hoje numa parcela de 40 mil, você vai pagar R$ 1.300, R$ 1.600. Com a Demicon, você cai para 700 e pouco, 800. Então, isso tudo são situações e gatilho para fechamento, aonde você consegue absorver o que o cliente tem condição de pagar, né? E que o cliente com consórcio com a mesma validade em meses, que aquele cara que bota uma subscrição em cima de 90 meses de prazo, 100 meses de prazo, ele fala, pô, mas é muito tempo. Eu falei, cara, e se é muito tempo essa questão dos 90 meses para você, vamos participar então dos grupos de 48 meses. Eu tenho ele aqui, me dá aí mais ou menos 24 horas para me colocar você dentro do grupo. Eu sei que você quer fechar, eu sei da sua ambição, eu sei que você está em busca de um carro novo, de alguma coisa nova, né, voltada para o seu, para satisfazer a pessoa, né, o cliente, e aí eu faço a estratégia dessa forma. E sem contar que eu tenho eu reforço para ele essa confiança, que é a questão da segurança. Se você vir como investidor, você vai pagar sem juros até a contemplação, né? Se você quer comprar um imóvel para o futuro, eu tenho a possibilidade de botar sem juros para você, mas não, eu quero pagar de uma vez o valor da parcela real. Beleza, a tranquilidade de planejar fica mais fácil para você, para o cliente que quer adquirir. E aí ele já diminui o saldo devedor, né, dessa contemplação. E aí eu vou passar para vocês aqui agora um videozinho. Ele tem 10 minutos, mas prometo para vocês que eu vou cortar ele aqui, que é uma menina que eu sigo. Eu tenho inscrito no canal dela, e eu vejo muita assertividade nos posicionamentos que ela passa, tá? Eu vou abrir para vocês aqui. Eu queria ver aqui. Tá escutando o áudio? Estão escutando o áudio direitinho aí? Eu queria aqui, Luciano. Eu queria pegar cá embaixo, mas deixa eu lá. Eu queria aqui, ó.
deixa eu embora. Mas eu ia cortar duas partes só. Não, mas deixa. Porque aqui no lado de cá apareceu. Consórcio sem juros, sem burocracia. Aí o cliente fala que não gosta de consórcio, prefiro financiar. E aí você fica gastando aquela lei, aquele argumento, nada acontece. Sabe por que isso está acontecendo com você? Porque você não fez perguntas para o seu cliente. Veja bem, boa parte das pessoas, aliás, todas as pessoas, elas não querem comprar um consórcio. Elas querem realizar um objetivo, um sonho, uma meta com a ajuda do consórcio. E aí você está lá conversando com o seu cliente, ele quer comprar um imóvel. Ele não tem entrada. Ele não pode pagar uma parcela contingente porque o crédito dele não estaria. E você está argumentando, não, que o consórcio é melhor, que você tem. Você vai parar, você vai pagar metade do período. Você tem a possibilidade de ser sorteado. Eu já seguia ela. Seu papel. Tem umas dicas não seria nem estar explicando como funciona o consórcio naquele momento. Seria perguntar para ele como você faria se não fosse comigo. Porque se você levantou o perfil do cliente e entendeu que ele não tem entrada, que a parcela é mais baixa do que de repente o crédito gostaria, então significa que o consórcio seria a melhor alternativa dentre outras opções para esse cliente. Então, conhecer o cliente é uma estratégia que vai fazer você vender muito mais consórcio. Outra estratégia que vai fazer você vender muito mais consórcio é conhecer o mercado. Eu não estou falando só em relação a consórcio e a outros produtos de consórcio além do que você vende. Isso, eu entender sobre financiamento, eu entender sobre tipos de investimento, eu entender sobre outras formas de crédito, para eu não ser um alienado ou um alienado em consórcio. Por que é importante você entender sobre o produto? Primeiro, porque nem sempre o consórcio vai ter um produto para esse cliente que você está oferecendo. Então, uma vez que eu conheço outras alternativas, eu consigo identificar o que vai atender melhor essa pessoa que está me procurando. Para adquirir um carro, de repente, para comprar um imóvel. Segundo, você não perde tempo com clientes que não tenham perfil para consórcio. E é isso que você ouviu, o consórcio não é bom para todo mundo. Então, uma vez que eu conheço o mercado, eu sei para qual cliente vai ser interessante, para qual cliente vai ser interessante. Eu tenho que te contar uma coisa. Uma vez que você conhece o mercado, fica muito mais fácil para você vender para esse cliente. Porque ao invés de eu ficar tentando convencer que o consórcio é bom, eu simplesmente vou comparar com as outras alternativas do mercado. E se você for um vendedor honesto, que a gente vai entrar nesse tópico ainda nesse vídeo, você vai passar a realidade do cliente. Qual produto que vai atender melhor a você? Você deixa de ser um vendedor de consórcio, você passa a ser um consultor, onde o foco é ajudar o seu cliente, ainda que seja com o seu produto. Terceira coisa que você precisa fazer se você quer vender mais consórcio, é dominar os números. As pessoas acham que vender consórcio é só converter, é só blá blá blá. São muitas pessoas usam, né? Não estou conseguindo ver porque está lá. Dá um malho no cliente. Meu filho, eu quero malhar na academia, não é com cliente, não. Aí eu vou te comecei a fazer na frente do cliente, apresentar soluções, fazer os comparativos, entender qual que é a necessidade desse cliente. Então, uma vez que eu entendo sobre os números, você comparar se no caso do financiamento de consórcio, naquele cenário do cliente, qual que vai ser a melhor alternativa. Se no caso, de repente, de estar comparando, de a gente aplicar por um período aquele dinheiro, ou até mesmo utilizar o consórcio a longo prazo, qual que vai ser o mais interessante. Então, fazer cálculos faz toda a diferença numa negociação. E eu falo que, claro que você pode usar técnicas de venda que vai ajudar a acelerar o processo da venda, desde que seja para ajudar o cliente, isso não tem problema nenhum. O que mais vai ajudar o seu cliente a convencer que o consórcio é uma boa opção é você convencer a parte racional que espera que dele seja mostrando os números. Você pode até utilizar estratégias de venda, que é a questão da emoção, mas você tem que comprovar. Para ele não ficar naquela dúvida, será que eu fiz um bom negócio nele? Será que esse negócio era para mim? Porque muitas vezes as pessoas compram uma coisa, principalmente um sapato, uma roupa, alguma coisa que você queria muito. E aí depois que você sai da loja, será que eu fiz um bom negócio? Será que esse produto é bom? Será que eu vou? Então, utilizando a parte nacional, facilita muito para que você retenha as vendas também. Quarta estratégia para você que quer vender mais consórcio é você agir como se a venda já estivesse tirada. Como assim, mãe? A gente nem decidiu ainda. Olha só, tem muitos vendedores que entram na negociação já com a certeza
tantos clientes, eu não tenho mais dó de vender para nenhum cliente. Ele fala, por quê, mãe? Porque eu sei que como o produto resolve. E você fala, mãe, como assim, Pedro? Eu falo, não vou ficar insistindo, coitado, não vou ficar sendo a vendedora chata. Uma coisa é ser vendedora chata. Outra coisa é você entender que aquele produto de fato soluciona para alguém. E aí você vai para vender com vontade mesmo. Porque deixa eu te contar um segredo. Tem muitas pessoas que não vão comprar o imóvel esse ano, que não vão guardar dinheiro, que não vão nem entrar em financiamento, porque você não se posicionou na frente do seu cliente. Dados esses, se você sabe que o seu produto é bom, se você sabe como fazer o seu produto atender melhor o seu cliente, você tem que com força e vontade de vender e sentar na frente do cliente para você aquela negociação já com química e estratégia para você que quer vender muito mais consórcio. Antes de eu passar aqui de estratégia, você já está de olho na estratégia. Não esquece de deixar o seu like. Não sei se você já é inscrito. Então, aí eu dou a oportunidade para você. Já se inscreveu? Então, pronto. E aí não esquece de comentar. Não, tá desligado. Tem mais pessoas que podem chegar nesse vídeo através do seu comentário. Porque aí você vai entender que é um vídeo que performou, que as pessoas estão gostando e vai entregar mais. Daí, mas eu queria não só assistir o vídeo, eu queria de repente ter um conteúdo para você. Então, aqui na descrição do vídeo tem algum link que você pode nos acessar, nos encontrar para poder ter acesso aos nossos cursos. Mas vamos então para a crise estratégica. Nem todo cliente é para você. Mas eu já falou isso várias vezes nesse vídeo. Mas agora eu vou te explicar por que nem todo cliente é para você. E você tem que ter essa tranquilidade. Olha só, uma vez que você está tendo um cliente, você está ali no meio da negociação, você levantou o perfil bonitinho e aparentemente no perfil estava ali tudo perfeito para você tirar aquela venda. Você fez a explicação, você fez os comparativos e aí você deu o seu máximo, mas você deu o seu máximo mesmo, não achar que deu o máximo. E aí o cliente empaca bem numa parte de que, eu não quero comprar porque eu vou ter que esperar. E aí você mostrou que o programa é mais barato, e você mostrou que é mais interessante. E aquele cliente ainda assim, ele quis tomar uma outra decisão. Então, você tem um discernimento, você vai dar o seu melhor na frente da maioria dos clientes, de preferência na frente de todos os clientes, mas nem todos os clientes vão comprar, por mais que você tenha dado o seu melhor, por mais que você tenha um produto incrível. As pessoas, além de elas tirarem as conclusões delas durante uma reunião, elas também têm a questão de vivência delas, valores delas e outras coisas que elas acreditam. De repente, a prioridade para ela não é economizar. De repente, a prioridade para ela é poder chamar o imóvel de seu, que ela tem trauma, e vai por mim. Em alguns clientes, eu consigo ter alguma conversa ali, de trazer mais clareza, de falar, olha, que você passou com seu pai, com a sua mãe, de repente ser despejado, não é a sua história, não significa que você vai passar por isso também. De se programar e continuar por um período no aluguel. Mas tem coisas que você não vai conseguir resolver e o cliente não vai cuidar de você, ainda que você faça passo a passo dele. Agora, sabendo que existem clientes que vão comprar e outros que, por mais que você seja excelente na hora de atender, não vão comprar, você tem que fazer como a ele, tem que dar o meu melhor. Eu tenho que construir um processo para identificar quais são os padrões dos clientes que compram e quais são os padrões dos clientes que não compram. E ter tranquilidade, como eu já disse nesse vídeo. E aquele cliente que não tem perfil, que não vai existir, não é para você. Então, como eu disse, nem todo cliente para você saiba dizer, tchau. Inclusive, esse vídeo está chegando ao fim. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Me conta se você gostou do vídeo que eu estou fazendo para você. E te vejo no próximo vídeo. Valeu! Eu tiro do céu. Professor! Como é que eu tiro? Pode compartilhar a tela. Hein? Aqui você tá. Não, agora não. Agora eu tenho que fechar a tela lá. Gente, quem puder fazer contato com o nosso tipo aí no greve para cá, o cara eles vão chegar 9h30, ele quer uma reunião com o time todo, tá? Tá. Então, quem ele puder vir, tá atento para poder assistir online. Tá bom? Galera, só voltando aqui, que eu tive... Vê se compartilhou a tela aí. Tirou?
Só para a gente finalizar aqui, o que ela fala ali é muito interessante, né? Tem clientes que é para nós, tem cliente que não é para nós. Tem objeções a ser quebrada, né? E aí eu vou passar para vocês aqui algumas situações em cima de objeção, tá? Eu tive muito problema com isso, porque eu tratava, até o Dix falava comigo, o Claudinho batia muito, e o Estevão também batia comigo nessa questão aí. Eu sou muito pacífico na hora da questão do fechamento, né? E hoje eu tenho sido mais agressivo. Hoje eu tenho chegado às vezes. Você vê que eu conheço empresários que faturam mais, e eu brinco, o Dix falou, João, fala na cara dele, rapaz, me vamos fazer o seguinte, faz um teste comigo, R$ 1.000 de parcela para não te apertar. O cara ri na sua cara, né? O cara, pô, o João tá de sacanagem com a minha cara. Mas não é, é porque que acontece? Cai na questão do cara experimentar um produto, né? Há um tempo atrás, eu assistindo um rapaz na Jovem Pan, e o cara, eu conto essa história para muita gente, e hoje eu administro a carteira dele. Ele mora nos Estados Unidos. E ele foi para participar de uma entrevista lá. Pô, quem que é João? O Muriaé, não tem nada a ver. Eu administrar uma carteira de um camarada que está lá em São Paulo, com a secretária dele na Irlanda, e ele nos Estados Unidos, e ele é o maior, um dos caras que faz green card lá, né? E aí eu comecei a administrar essa cota desse cara. Qual a intenção do João administrar? Eu falei, não, é agora. A questão de administrar essa cota dele é no futuro, né? Quando foi há uns 2 ou 3 meses atrás, ele, pum, contemplado na cabeça. Falei, ó, você quer fazer o que com a cota? Não, João, nós vamos vender ela. Eu falei assim, eu te compro essa cota por 50 mil, uma cota de 230. Ele achou perfeito. No meio do caminho ali, em paralelo a isso, eu cliquei no Contemplei, falei, Contemplei lá, mandou uma oferta. Ficou abaixo do que eu ofereci. Falei, não, eu quero ver se tem como negociar para mais. Eu peguei o Contemplei e negociei para ver, conseguir vender a cota para o cliente por 75 mil. Na hora que eu passei essa informação para esse pessoal, falou, como assim? A Demicon compra? Ou seja, quando eles fecharam, eles estavam doidos para sair da Demicon. Quando eu entrei para conversar com esse camarada para assumir as carteiras dele, ele não queria nem ouvir falar da Demicon, porque o cara que vendeu para ele prometeu contemplação de 3 em 3 meses, devido à quantidade de cotas que esse cara tem. São 18 cotas. Aí o Dixon entrou na conversa, tudo pelo Instagram. O Dixon mandou um áudio, eu repliquei esse áudio para ele, e aí nós desenrolamos, viramos, a secretária entrou em contato, trouxe a carteira para mim, administrar 18 cotas, ela está na minha carteira até hoje, das 18 cotas já contemplamos 2, entendeu? Isso com 1 ano de trabalho, e aí é onde eu falo que a questão da contemplação do cliente, ela também faz parte da consultoria do consultor. O consultor ele tem que analisar o grupo, ele tem que saber o que ele está colocando, aonde ele está colocando o seu cliente, e essa participação contínua de verificar grupo, dar lance, levantar lance. Eu tenho uma estratégia particular, né, dentro da minha lógica, né, de probabilidade e estatística, que eu sou formado nessa área, então acaba eu fazendo um paralelo em cima disso. E aí eu prefiro trabalhar dessa forma e ir mantendo esse padrão de contemplação também dos meus clientes. E aí eu tenho ali algumas objeções que acontecem no decorrer da entrevista com o cliente, né? Que é o quê? Eu uso de estratégia, eu não aceito dúvida de maneira alguma no final do processo. E aí eu pergunto a ele, o que exatamente você precisa pensar, né? Eu tenho eu tenho que falar isso com ele. O que depende de negociar agora? Você tem alguma objeção? Você tem alguma coisa que você quer analisar dentro do seu orçamento? Né? Você pegar um empresário
Você sabe que o cara fatura, mas você também sabe, quanto maior é o faturamento do cara, maior a despesa dele. Mas essas condições, se depender de condição especial, eu consigo negociar para você que agora, junto com o meu gestor, né? Não tenha medo, né, de perguntar e descobrir o real motivo do que o cliente tem. Se for uma dúvida que você tem com o seu cliente ali na hora, o que, que eu uso de estratégia, né? Eu faço uma outra pergunta próximo daquele a dúvida que ele tem e num outro momento eu trago a resposta para ele, né? Então, assim, basicamente seria isso. A questão do WhatsApp, eu faço um trabalho muito grande em cima da questão do WhatsApp hoje, tá? A maioria das minhas vendas se iniciam em cima do WhatsApp, tá? Eu coloco sempre um padrão, né? Um modelo, que aqui muito a Pâmela já trouxe, a Luciana já trouxe, né? Essa questão aí, mas eu uso dessa forma assim. Oi, tudo bem? Vi que você tem interesse em uma solução, né? No caso dos leads, tem uma proposta sem juros com possibilidade de contemplação rápida. Posso te mostrar em 3 minutos? Por que do 3 minutos? Porque eu estava observando que quando eu botava 20 minutos, é muito tempo, a pessoa ficava desanimada. Em 3 minutos, vai depender do que nós vamos conversar com o cliente, aquele primeiro processo lá em cima. Eu vou me interagir com ele, o que ele precisa, para depois eu passar uma solução para ele, né? Aí eu boto, por que funciona? Né? Tem uma proposta sem juro, com possibilidades de contemplação rápida, né? Posso te mostrar em 3 minutos? É a pergunta. Eu estou usando outra situação também. O ideal é personalizar a sua mensagem com o nome do seu cliente para mostrar a aproximação que você tem dele, né? Muitas das vezes o lead nós não temos aproximação, mas já traz o nome para nós e de forma carinhosa você trata o nome do cliente, o cliente se sente mais familiarizado, né? E para encerrar esse momento que nós temos aqui, né? Eu tenho aqui uma venda, a venda é impacto, venda com propósito, tá? Só que eu não faço tanta pressão. Por quê? Eu dou uma pincelada, mas eu cobro ele depois de um dia, caso ele tenha interesse mesmo no fechamento, né? A gente dá para perceber que ele ficou surpreso com o produto que temos, que já é diferenciado, né? E aí eu tenho que mostrar para ele que o meu produto ele entrega valorização de capital, que o meu produto ele tem as suas particularidades, que a gente já está cansado de saber, mas muitas pessoas novas aqui não têm esse conhecimento direito ainda, né? Mas eu bato em cima do levantamento de capital, eu bato em cima da questão de valorização do crédito, eu bato muito em cima da contemplação do cliente em menos tempo, dentro dessa estatística que a Demicon nos propõe. Eu trago para o cliente, né, que a possibilidade de ganho é muito maior do valor que ele está pagando, porque todo investidor, quando ele busca um investimento em paralelo ao que ele já faz, ele quer ver lucro. E hoje, se eu sentar para vocês e mostrar também, igual o Dixon mostrou na segunda-feira, a valorização da cota ela é muito maior, porque a parcela de 50% que o cliente investidor paga, ela é muito menor do que o crédito atualizado. Então, acaba o investidor tendo esse ganho, né? Se a gente mostrar a tabela de investimento, quando ele alcançar 10 anos de investimento na Demicon, ele ainda tem um lucro de 15%, embora, quando se trata de investidor, ele não gosta dessa valorização em cima de 15%, mas é atrativo para qualquer pessoa que quer guardar o seu dinheiro de forma segura, né? E aí, a dica que eu tenho para finalizar o nosso trabalho aí é o quê? Seja autêntico, escute mais do que fale e mostre
como sua oferta muda a vida do seu cliente. Se nós praticarmos essa técnica, nós vamos ter uma assertividade melhor nas nossas vendas, tá? Eu falo porque eu tive esse problema. Eu tenho problema, tudo meu é no papel. Eu sou um cara visual. Eu gosto de fazer a anotação no visual ali e ver aonde é que está saindo toda né, a questão do lucro, dos investimentos. E muitas das vezes, o meu cliente, quando eu percebo que ele não é um cara visual, ele é um cara de outras linhas, eu procuro me adaptar e apenas dialogando com ele dessa forma eu consigo absorver o que o cliente tem necessidade ali, tá? O que eu tenho para falar é só isso, tá? Acredito eu que essa ficou um pouco claro para vocês, não sei como é que ficou. E se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ter aqui tanto o PDF dessa apresentação ali, quanto a descrição dele todinha por trás aqui nas minhas anotações, tá? E aí eu passo a palavra para a Luciana, e a Luciana finaliza o processo aí. Tá? João, só um minuto, vocês tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo, pode falar, Maurício. João, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Você teve um momento que você falou a respeito de uma expertise sua e da sua área de formação aí, nessa parte mais matemática, estatística, e isso me interessou muito, porque é onde eu praticamente não manjo nada. E aí eu gostaria de entender qual que é essa linha de raciocínio, esse princípio que você falou que você usa um princípio próprio, que você faz isso ser vantajoso para o cliente. O que que seria exatamente esse formato ali na hora de distribuir essa numeração? O que que de forma assim mais didática você pode passar para a gente nesse sentido? No primeiro momento, Maurício, é entender a quantidade de cotas que o cliente investidor ele vai fazer de aporte, tá? Entendendo esse processo, vamos dar exemplo aqui. O cara tem 5 cotas para colocar e ele quer colocar crédito de 500 mil. E aí eu trabalho dentro do grupo a possibilidade de quê? O que eu trabalho no grupo? Eu vou entrar no grupo 1030, tá? O que eu uso de estratégia estatisticamente? Quais são as pedras sorteadas no grupo inteiro? Tá? Vamos supor que de 0 a 500 eu tenho 2 pedras, de 500 a 1.000 eu tenho 5 pedras, de 1.000 a 1.500 e assim sucessivamente. E aí eu vejo qual a probabilidade de maior contemplação dentro do sorteio. É uma possibilidade. Depois eu utilizo a inteligência artificial só para pincelar e me apresentar nos últimos anos, que eu já tenho essa estatística montada, nos últimos anos, em quais classes centenárias que os números, tanto na centena e na milhar, eles contemplaram com mais assertividade, tá? E aí, dentro do furo de grupo ou grupos novos, eu enquadro a cota do meu cliente ali dentro. Se são 5 cotas, eu enquadro ela dentro daquilo ali. A probabilidade desses números voltarem à mesa, ela é grande, porque eles mantêm um padrão. E aí você vai para a numerologia, piora mais o negócio. Piora no sentido assim, melhora mais ainda, né? Eu utilizo dessa forma. E aí eu aconselho vocês, não sei se vocês pagam a inteligência artificial para isso, mas ela te dá uma assertividade mais plausível em cima dessa questão aí. Tá? Hoje nós temos a ferramenta essencial para isso, né? E aí eu faço dessa forma. Na hora de eu posicionar esse cliente de 5 cotas nos grupos, eu também tenho a atenção de que isso é uma estratégia minha. Eu posso passar sem problema nenhum. Se eu tenho 5 contemplações, né, dentro de um grupo, e vamos dar um exemplo que o cliente vai colocar 20 cotas comigo. Por que eu vou colocar as 20 cotas dentro de um único grupo se eu tenho a possibilidade de utilizar 50% de desconto nas parcelas e eu posso dividir essas 20 cotas pulverizadas em outros grupos também, né? Que tem grupos a partir do 1.000, hoje é 1.000 antes era 950, 50% de desconto, né? Para cima.
Hoje os grupos de 1.010 para cima eles estão com 50%, já ficaram com 150, já estão com 50% de desconto. Aí eu boto no 10, no 1.020, no 1.030, no 1.040, no 1.050 e eu pulverizo cercando o grupo, mantendo o padrão da numerologia dos números contemplados por sorteio na Loteria Federal, mantendo a proximidade deles e eu pulverizo dessa forma. Essa é uma situação que eu faço para o meu cliente investidor. Porque o cliente Nossa, então numa investidor, situação dessa, para você ver como que é questão de percepção, né? Se eu tivesse uma oportunidade de ter 20 cotas, no meu ver, eu botando isso tudo dentro de um grupo só, as minhas chances de levar a contemplação para o cliente seriam muito maiores, porque está tudo dentro de um mesmo grupo, as 20 e não dividindo isso entre grupos. A minha visão é muito simplista, então, nesse sentido. não, é porque tem N situações que dá para você fazer. Na verdade, eu falo 20 cotas, pulverizando 5 contemplações, né, dentro do grupo, porque quanto maior a possibilidade de contemplação e a estratégia dentro do grupo, melhor, né? Mas se eu consigo ter variações nos grupos. Eu tenho grupo aqui, por exemplo, você pegar o histograma, que ele está de distância do lance 40%, 200 pedras. Então, assim, nesse sentido que eu baseio essa questão de inserção dentro do grupo, entendeu? Mas nada impede de você colocar o dobro, 10 cotas num grupo e 10 cotas no outro. Você aumenta também a assertividade. Só que eu procuro sempre colocar em cima da pedra de sorteio, como base. E aí eu tenho essa estatística, pela IEA, ela te dá essa informação. Quais são as centenas e milhares mais contempladas dentro da Loteria Federal. Entendi, entendi. Entendeu? Depois vou trocar mais ideia com você sobre isso, para eu aprender mais. Show. Tem mais alguma dúvida, gente? Então eu passo a palavra para a Luciana, ela finaliza o nosso trabalho. João, brigadão aí por compartilhar isso tudo aí. Deus te abençoe e multiplique, meu irmão. Valeu, valeu. Pessoal, bom dia, bom dia. Maravilhoso treinamento, né? E daqui para frente a gente vem buscando trazer treinamentos com mais técnica, com mais dia a dia mesmo, do que a gente precisa, né, para a gente poder colocar em prática. E o que vocês também precisarem, às vezes tem alguma coisa algum tipo de treinamento, né, que você, a sua equipe aí, às vezes em outras agências, tem mais dificuldades, coloca no grupo para a gente, que a gente, né, como gestor, a gente está colocando alguns temas importantes, que daqui para frente a gente vai, né, vir trazendo algumas coisas. Opa! Todo mundo está me ouvindo? Não, meu. Ah, você que tirou? Mas o povo está me ouvindo, né? Então, é isso, gente. Hoje, né, foi ótimo aí e a gente sempre buscar. E se você também, mesmo você não sendo um gestor, igual o João hoje trouxe para a gente a expertise, às vezes você já tem uma expertise, você está testando alguma coisa que está dando certo, fala com o seu gestor. Olha, eu posso trazer esse treinamento, posso compartilhar com a equipe, porque quando a gente compartilha, né, aquilo que a gente faz que está dando certo para a gente, começa a dar certo para todo mundo. E todo mundo crescendo junto, olha a potência que a gente vira. Então, é isso, gente. Vamos para cima, né? Hoje a gente também, aqui em Muriaé, a gente está recebendo uma visita importante, Juiz de Fora também essa semana, e importante aí a gente estar alinhado. E olha, não esqueçam da nossa campanha já começou, então você começa aí, né, com os seus clientes, seus prospects, falar da campanha, falar do cashback, dinheiro chama atenção, então quando a gente fala que a pessoa vai ganhar algo, né, todos nós como consumidores gostamos de ganhar algo, então fale bastante isso, que a pessoa vai ganhar. Por quê? Porque até dia 15 a campanha é para que as pessoas paguem o boleto e você receba a comissão já em agosto.
ok? Então, é muito importante clientes pagarem e entrarem, né, na nossa carteira até o início do mês, né, até dia 15, que a gente recebe comissão já para o mês seguinte. Então, a gente não fica aí 2 meses esperando comissão. Então, isso é bom também para o cliente e para o nosso bolso, ok? Beleza, gente? Bom dia, fiquem com Deus e até amanhã.